Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar de recessão mundial, algo que vai afetar o Brasil a partir dos Estados Unidos. Aquilo que nós íamos falando há algum tempo agora está começando a se refletir nos índices. Segundo essa matéria, a inflação está afetando a confiança do consumidor e disparando o sinal de recessão. É aquilo que a gente vem comentando há um bom tempo, né? Que nós entraríamos em estagflação, coisa que, segundo a minha visão, sem que os índices ainda estejam confirmando isso, né? Já estaria acontecendo em vários lugares do mundo. E a recessão, quando for confirmada oficialmente nos Estados Unidos, vai acabar afetando aqui o Brasil. Nós já estamos vendo um movimento de saída de recursos há algum tempinho, né? Depois que os juros começaram a subir a partir do Fed nos Estados Unidos, e caso ocorra a chamada correção dos ativos, né, principalmente na Bolsa de Valores, mas no campo dos ativos em geral, como por exemplo imóveis e outros itens que não estão listados, então isso vai acabar afetando bolsas no mundo inteiro. E parece que as coisas às vezes estão mais perto de acontecer do que se imagina. Alguns estão projetando para começo do ano que vem, outros mais para o final do ano. Ainda há os otimistas dizendo que ocorrerá um pouso suave, que não haverá nenhum tipo de problema. E há quem diga que muito antes do final desse ano ainda nós vamos começar a observar grandes correções. Será? Não sei, vamos ver o que diz a matéria aqui. O aumento dos preços da gasolina e o elevado pessimismo em relação à economia provocaram uma queda na confiança dos consumidores em setembro. O engraçado foi ver o Jerome Powell, né, o diretor do Fed, dizendo que o preço do combustível não afeta os índices de inflação, que eles estão mais preocupados no núcleo da inflação, mas eu penso que a fala dele foi mais para tentar menosprezar o ato de Putin, né, de tentar agora, nesse momento mais complicado que o Fed está, de tentativa de controle da inflação, o Putin foi lá e ainda jogou um pouco de pimenta na ferida, né? Ele foi lá e cortou as exportações, embora agora parece que alguma coisa de gás a Alemanha vai começar a importar mais uma vez da Rússia, né? Mas, como eu disse, então alguns índices estão começando a refletir aquilo que a gente tem dito que iria ocorrer. E o primeiro, ou um dos índices, né, é esse da queda de confiança dos consumidores. O Conference Board disse que o seu índice de confiança do consumidor caiu para 103 em setembro, a leitura mais baixa em 4 meses. Este é o segundo mês de queda na confiança, uma vez que os consumidores enfrentam preços elevados da gasolina, contas de mercearia altíssimas, taxa de juros crescentes e dúvidas sobre as perspectivas econômicas de curto prazo dos Estados Unidos. As expectativas caíram quase 10 pontos para 73,7 de 83,3 no mês anterior. Ele disse o seguinte no Conference Board, agora na terça-feira, abre aspas, as expectativas caíram abaixo de 80. Esses são índices aí que eles estão utilizando. O nível que historicamente sinaliza uma recessão no próximo ano. Então ele está apontando algo para 2024. Os receios dos consumidores de uma recessão iminente também voltaram a aumentar, consistente com a contração econômica curta e superficial que prevemos para o primeiro semestre de 2024. Fecha aspas. Então eles acham que será uma contração econômica curta e superficial. Então eles ainda não estão apontando para um pouso forçado, né? E a gente tem dito aqui que há possibilidade não só de o pouso ser forçado, como nem trem de pouso baixar, né? A coisa pode ser bem mais forte, bem mais pesada do que 2008, na minha visão. O indicador de como a economia está nesse momento aumentou ligeiramente em agosto. O Dana Peterson, economista-chefe do The Conference Board, disse que a confiança do consumidor caiu novamente em setembro, marcando 2 meses consecutivos de declínio. O decepcionante número da manchete de setembro refletiu outro declínio no índice de expectativas, já que o índice da situação atual pouco mudou. As respostas escritas mostraram que os consumidores continuaram preocupados com o aumento dos preços em geral e com os produtos alimentares e a gasolina em particular. Os consumidores também expressaram preocupações sobre a situação política e as taxas de juros mais elevadas, que vão continuar elevadas,
Eu não vejo, e também nem eles não dão sinal, né, o pessoal do Fed, de que vai baixar juros, pelo contrário, eles sinalizam que vão aumentar. Mas é como está sendo dito aí por muitos, e eles estão corretos, né? Parece que a confiança do mercado no Fed diminuiu, né? Então, ao mesmo tempo em que o Fed diz que vai continuar aumentando taxa de juro, ou no mínimo manter, as pessoas estão continuando a apostar nas altas, né, contínuas dos ativos, né? Então, às vezes ele dá uma pequena queda e daqui a pouco volta a subir. Mas isso também é porque a liquidez ainda não foi enxugada, porque há muito recurso. As pessoas não sabem ainda onde alocar esses recursos, então colocam em algum tipo de ativo, óbvio, né? O declínio na confiança do consumidor foi evidente em todas as faixas etárias, e nomeadamente entre os consumidores com rendimentos familiares de $50 mil ou mais. Basicamente, o que está sendo dito é que as pessoas que têm mais recursos estão tendo uma percepção maior, né, do que está por vir. Não que isso não esteja afetando todo mundo. Eu penso que quem está sendo mais afetado são as pessoas que têm uma renda menor, mas eles estão sendo mais afetados pela inflação, mas aqueles que têm uma renda maior parece que têm uma visão mais a longo prazo do que está por acontecer a qualquer momento. Então, os resultados ficaram abaixo das expectativas, né? E Petros acrescentou que as avaliações da situação atual pouco mudaram em geral devido a opiniões divergentes sobre o estado das condições empresariais e a disponibilidade de emprego, porque, por enquanto, pelo menos através dos índices oficiais, o que se sabe é que o emprego está a pleno vapor nos Estados Unidos, não há diminuição do emprego. Inclusive essa semana agora, se não for mais uma vez postergado ou empurrado para frente a questão da dívida, né, que eles vão aumentar ainda mais a dívida, eu acredito que vão pelo menos mais uma vez. Se não fizerem isso, o governo Biden já disse que vai fazer um fechamento de alguns setores do governo, coisa que já aconteceu no passado, inclusive. E alguns dos setores que vão ser fechados são esses que coletam estatísticas e fornecem estatísticas ao mercado, dentre as quais a estatística do controle do nível de emprego. Então, é como se houvesse um apagão de informações justamente no momento em que mais o Fed e outros setores da economia aí precisariam dessas informações, né? Então, no que diz respeito à situação do emprego, um pouco mais de consumidores disse que os empregos eram abundantes, mas também um pouco mais disse que os empregos eram difíceis de conseguir. Até onde se percebe, né, eu estive recentemente nos Estados Unidos, até onde se percebe não havia falta de emprego, né? A gente via placas de contratação, cartazes pequenos de contratação em vários lugares. Então, os índices estão refletindo aquilo que dá para ver nas ruas, pelo menos no local onde eu fui. Óbvio que, né, você vai numa cidade ou duas, não reflete o país inteiro, mas é uma tendência, talvez é algo empírico, né, que a gente pode passar para vocês. Então, quando questionado sobre as atuais condições financeiras familiares, uma medida não incluída no cálculo do índice da situação atual, a percentagem de inquiridos que citam uma situação boa caiu novamente. Aqueles que citam condições más aumentaram, sinalizando preocupações crescentes sobre as finanças familiares atuais. É porque há emprego, mas há dívidas. As pessoas nos Estados Unidos se endividam muito mais do que no Brasil. Embora que aqui exista muita gente negativada com dívidas, mas as dívidas são um montante bem menor. Aqui geralmente são pequenas dívidas, né? A dívida no comércio, numa loja, para compras de coisas pequenas, né? O pessoal aqui tem uma renda também pequena e acaba não se endividando em montantes tão grandes quanto nos Estados Unidos. Então, quando o Fed sobe os juros lá, eles sofrem muito mais e aí eles acabam então tendo uma perspectiva de futuro um pouco pior. E isso reflete nessas pesquisas, nesses índices aqui. Então, a percepção geral das pessoas, ela indica que uma recessão está próxima. Quanto mais pessoas estão achando que a coisa vai piorar, sinaliza que mais pessoas ou estão tendo uma boa visão do que está por vir, né, ou elas estão sentindo na pele já o que está acontecendo agora. E é justamente aquilo que o aumentar de juros, de uma certa maneira, quer, é uma recessão.
né? Eles querem segurar a inflação, e para segurar a inflação é necessário uma recessão, mesmo que a níveis pequenos. Eles pintam para o mercado que vão trazer uma recessão temporária de níveis pequenos para segurar a inflação, mas eu acho que vem aí uma recessão bem forte e principalmente uma correção ainda maior no preço dos ativos, ou seja, o preço das coisas vai cair bastante, preço de ações, de imóveis, etc. Será que eu estou errado? Não é uma indicação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos, é apenas uma opinião minha, né? E é aquilo que eu já venho dizendo há um bom tempo. Nós vamos continuar acompanhando e conforme eu tiver alguma novidade, eu trago aqui para vocês. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.